Quando pensamos em problemas complexos da física, quase sempre a mecânica quântica e a relatividade geral vem na nossa cabeça. Afinal, o que pode ser mais complicado do que entender emaranhamento quântico ou o que existe dentro de um buraco negro? Problemas clássicos como um carro em movimento, um café coado com fumaça saindo ou até mesmo a órbita dos planetas em torno do Sol quase nunca vem na nossa cabeça. E eu entendo, pelo menos em parte, o porquê disso. Na física clássica, quase tudo é bem compreendido. Afinal, os fenômenos fazem parte do nosso dia a dia e eles são o que nós observamos. A coisa só começa a ficar complicada quando começamos a entrar no território da relatividade geral ou da mecânica quântica. Mas tem uma razão pela qual eu disse quase tudo é bem compreendido na física clássica. Um exemplo comum de complexidade na física clássica é a famosa equação de Navier-Stokes, que inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal. Você não precisa entrar em nenhuma das áreas da física moderna para explicar e mesmo assim ela é considerada a equação mais difícil da física. Tão difícil que existe até um prêmio milionário caso você seja o primeiro a encontrar uma solução analítica para essa equação, que hoje é considerada um dos problemas do milênio. Mas ela não é o único problema complexo da física clássica, e nesse vídeo eu quero introduzir vocês a um conceito que parece extremamente simples, mas que por dentro é o puro suco do caos, literalmente. Bem-vindos ao chamado Problema dos Três Corpos. E não, eu não estou falando daquele livro famoso que você já deve ter ouvido falar, e sim do problema que deu o nome ao livro. A história do Problema dos Três Corpos começa no final do século XVII, mais ou menos na mesma época em que Newton publicou o livro que revolucionaria a física, o Principia. E hoje, séculos depois, ainda existem físicos no mundo inteiro tentando entender melhor o problema, inclusive usando inteligência artificial. Ele é um dos problemas mais legais da física, eu espero que eu consiga te convencer disso até o final desse vídeo. Mas para nós começarmos a entender o problema, primeiro eu preciso explicar alguns conceitos de física que até podem parecer básicos, mas que por trás tem toda uma camada de complexidade e riqueza que nos auxilia a compreender a natureza. E falando em entender a natureza, a Black Week Alura já começou. Se você estava esperando um sinal para começar a aprender habilidades novas que vão desde programação até marketing digital para e-commerce e edição de vídeos, a hora é agora. Esse é o maior desconto que a Alura já fez. A Alura está com 30% de desconto para você fazer a sua matrícula, mas essa oferta só vale do dia 20 até o dia 24 de novembro. Então corre e clica no link da descrição para não ficar de fora. Esse é o maior desconto do ano e é só na Alura que você encontra mais de 1.450 cursos para estudar e conseguir o seu tão sonhado upgrade de carreira com apenas uma matrícula. E esse ano o desconto está disponível tanto para o plano Plus quanto para o plano Pro. Além de acesso a todos os 1.450 cursos da plataforma, desafios práticos e certificados para cada curso concluído, você também vai ter acesso a Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que tira dúvidas, dá exemplos práticos e te ajuda a mergulhar ainda mais durante as aulas. Então clica logo aqui no link da descrição para não se arrepender depois. A hora de aprender algo novo é agora. E agora voltando a alguns conceitos da física que eu vou precisar explicar antes do problema dos três corpos. A teoria da gravitação universal foi introduzida por Isaac Newton e a questão principal dela é como dois corpos com massa interagem. Newton se questionava isso após estudar as observações e o trabalho feito por Johannes Kepler, que deu origem às famosas leis de Kepler. E nas leis de Kepler ele estudou como os astros orbitam o Sol e chegou à conclusão de que existe um foco localizado na posição do Sol e os astros orbitam esse foco. E também é a partir das leis de Kepler que nós sabemos que cada órbita é dada por uma cônica, ou seja, a órbita depende de como você cortaria um cone. Dependendo do ângulo que você cortar um cone, você vai encontrar uma das seguintes órbitas: circular, elipse, parábola ou hipérbole. Por isso o nome cônicas. E Newton usou as próprias equações para estudar esse mesmo problema de Kepler, mas no caso dele a coisa variava um pouco. Não são apenas os planetas que orbitam o foco que é o Sol. O Sol também está orbitando um ponto que ficou conhecido como o centro de massa do sistema. Como a massa do Sol é muito, mas muito maior do que a da Terra, ele faz com que o centro de massa esteja quase no centro dele. Do Sol, no caso, para não dar confusão. E é por isso que nós temos a impressão de que o Sol está parado sem orbitar nada. Mas a verdade é que o Sol também está orbitando esse centro de massa que fica praticamente no seu próprio centro. E isso é válido para qualquer dois corpos com massa interagindo gravitacionalmente.
Encontre o centro de massa deles e os dois objetos vão estar orbitando aquele ponto. Esse problema é conhecido como o problema de dois corpos, e o próprio Newton já nos deu uma solução usando as ferramentas de cálculo que ele mesmo criou. Cara, eu acho isso o ápice, criar as próprias ferramentas que vai usar para resolver um problema. O próximo passo natural seria adicionar um terceiro corpo ao sistema para responder a pergunta de como 3 corpos com massa interagem gravitacionalmente. E isso parece algo simples, certo? Se 2 corpos não são um problema particularmente complexo, então adicionar mais um terceiro corpo deveria ser bem fácil. Errado. Astronomicamente errado. Adicionar um terceiro objeto com massa no sistema muda absolutamente tudo. É impossível encontrar uma solução para esse problema e foi só tempos depois que físicos encontraram soluções que funcionam apenas em casos extremamente específicos. Um deles sendo o caso do sistema Sol-Terra-Lua, onde um dos astros tem uma influência gravitacional tão pequena, mas tão pequena, que pode ser quase considerado um problema de 2 corpos. Uma das soluções mais famosas para o problema de 3 corpos foi encontrada por Leonhard Euler em 1767. O que Euler descreveu era quando os 3 corpos ficavam em uma mesma reta, ou seja, você conseguiria traçar uma linha na posição dos 3 corpos. Ao todo, Euler descreveu 3 famílias de soluções para esse caso, e mais tarde, Joseph Louis Lagrange encontrou mais 2 famílias de soluções que acontecem quando a posição de cada astro faz uma figura de triângulo equilátero. E você deve estar pensando que eu estou me contradizendo, porque ao mesmo tempo em que eu falo que não é possível de resolver o problema de 3 corpos, eu digo que há soluções. E é verdade, existem várias soluções encontradas. Recentemente, matemáticos conseguiram encontrar mais de 12.000 soluções novas para esse problema. Então, como algo com tantas soluções encontradas é um problema complexo da física? Eu acho que aqui é importante nós falarmos um pouco sobre como as equações na física funcionam. Na mecânica clássica, nós usamos as equações de Newton para encontrar a equação da trajetória de um objeto em função do tempo. E existem algumas formas de fazer isso. Inclusive, uma delas foi introduzida pelo próprio Lagrange que eu acabei de citar, que recebe o nome de Lagrangianas. O ponto é que, independente da forma que você escolha para fazer isso, você vai chegar em uma função r de t que relaciona a posição de uma partícula r em função do tempo t. Um exemplo disso é você analisar o movimento de um pêndulo. Usando apenas as equações e condições iniciais, você consegue encontrar uma equação geral que define a trajetória do pêndulo. E isso é basicamente o objetivo de quase tudo na física: encontrar uma equação em que, dadas as condições iniciais, você sabe exatamente o estado no futuro. E para isso, não importam as condições iniciais. A solução e, consequentemente, o futuro de um sistema vão ser sempre os mesmos e você vai encontrá-los facilmente. Só que em alguns casos a coisa fica muito mais complicada do que isso. Usando o exemplo do pêndulo, agora vamos adicionar mais um pêndulo. Nós temos agora um pêndulo duplo e pronto, agora nós não conseguimos mais encontrar uma solução geral para esse problema. O que você tem é um conjunto de equações parciais em que uma depende da outra, então o resultado de uma vai afetar o resultado da outra. E nesse caso específico, as condições iniciais afetam a forma que a trajetória do pêndulo duplo vai seguir de um jeito bem expressivo. E nós damos um nome para isso: caos. Um processo caótico é algo em que mesmo uma pequena mudança nas condições iniciais afetam como o sistema vai se comportar. Nesse caso, cada condição inicial vai afetar o conjunto de soluções que vai fazer com que a trajetória do pêndulo seja completamente diferente de uma condição inicial parecida. E Poincaré mostrou em 1890 que o problema dos 3 corpos é um problema caótico. Ele mostrou que seria impossível encontrar uma solução geral para a trajetória de 3 corpos como nós temos no problema de 2 corpos. E você deve estar pensando, mas qual que é a importância do problema de 3 corpos? A gente já tem a solução pro de 2. No sistema solar, Sol, Júpiter e Saturno formam um problema de 3 corpos que não dá para usar soluções aproximadas. E isso sem contar os outros planetas que transformam esse problema em um ainda mais complexo chamado de problema de N corpos. É claro que no caso do sistema solar a melhor aproximação possível é como se cada planeta estivesse sozinho com o Sol orbitando em uma elipse, mas fazendo isso nós não conseguimos descrever perfeitamente o que está acontecendo. Em outras palavras, o sistema solar pode se tornar instável por qualquer perturbação que possa ocorrer, seja de dentro ou de fora, como uma outra estrela afetando gravitacionalmente o Sol. Mas a importância se deve principalmente ao lançamento de foguetes e satélites. Calcular a trajetória de alguma coisa em que qualquer perturbação pode afetar todo o sistema é um verdadeiro pesadelo.
O telescópio espacial James Webb, por exemplo, foi lançado para o ponto de Lagrange, que é afetado por um problema de 3 corpos que só tem solução aproximada, que é o sistema Sol-Lua-Terra. O comportamento caótico desse problema torna ele extremamente complexo, algo muito semelhante ao problema de dinâmica de fluidos que eu falei no começo do vídeo. Para nós termos uma noção de comparação, em 2014 simulações do sistema solar foram feitas, onde a órbita de Mercúrio era alterada apenas cerca de 1%. E isso foi o suficiente para que a dinâmica da parte interna do sistema solar ficasse caótica. Em algumas, Mercúrio era jogado para dentro do Sol, em outras, ele escapava do sistema solar, em algumas outras ele até colidia com Vênus. Ano passado, simulações parecidas foram feitas com o planeta Netuno, que é um dos mais massivos do sistema solar, e a alteração precisaria ser de apenas 0,1% para tornar tudo caótico. Ou seja, qualquer perturbação nas órbitas dos planetas causada por uma supernova ou até uma estrela passando próxima de nós poderia ser catastrófica para o sistema solar. E prever isso seria extremamente difícil. Em menor escala, você pode até pensar nas órbitas de asteroides que estão sujeitas à interação gravitacional de corpos como Sol e Júpiter, ou seja, um problema de 3 corpos. Mas aqui é importante fazer um parênteses. Caos não é a mesma coisa que aleatoriedade. Porque da forma que nós geralmente falamos, parece que isso seria completamente aleatório e nós estamos completamente ferrados e à mercê de tudo que o universo quiser jogar no nosso colo. É verdade que fatores externos podem parecer aleatórios pra gente, seja pela falta de tecnologia para observar ao redor ou até mesmo pela falha em algum modelo. Mas a dinâmica não é aleatória. Sabendo as condições iniciais, mesmo que perturbadas, é possível sim conseguir encontrar trajetória no futuro. E isso é feito através de integração numérica. Você pega o conjunto de equações diferenciais parciais e utiliza um computador para resolver. Os solucionadores de problemas de 3 corpos e até de N corpos estão cada vez mais sensíveis e encontrando soluções cada vez melhores para as trajetórias. Em 2019, o astrofísico Philip Breen usou dados de soluções para treinar uma inteligência artificial que conseguiu aprender o problema de 3 corpos de forma rápida. Mas apesar de todo o sucesso da integração numérica, o problema dos 3 corpos permanece como um dos problemas mais complexos da física. E grande parte disso é graças ao caráter caótico em que qualquer perturbação faz a trajetória mudar completamente. Talvez a grande beleza do problema dos 3 corpos é mostrar que mesmo uma área que é considerada resolvida na física, como a mecânica clássica, ainda tem problemas complexos e em aberto. Algo que ainda nos faz encontrar coisas novas mesmo 3 séculos depois da primeira vez em que alguns conceitos foram sugeridos. E talvez nunca saberemos todas as soluções possíveis de um problema aparentemente tão simples. Quem sabe seja uma limitação da nossa própria ciência. E é a grande prova de que não importa o quão longe nós chegamos, sempre vai existir algo na natureza que ainda não foi desvendado e talvez permaneça um mistério para sempre. Eu espero que eu tenha convencido vocês de o quão incrível é esse problema. Muito obrigado e até a próxima.